Bom dia, agora é 00h15 de sexta-feira já. E como agora tá tudo mais silencioso, eu resolvi fazer uma gravação que não fosse no carro, para não ficar conhecida como a que fala no carro, né? E hoje eu queria falar um pouco do livro de Ruth, como hoje eu tô em casa, tô sentada, não tem nenhum lugar, nenhuma superprodução. Hoje eu consigo ler a palavra e se você tiver a oportunidade e quiser acompanhar, vai ser muito bom. É no livro de Ruth, eu vou ler alguns versículos, começando do capítulo 1, e depois eu falo um pouquinho. Então eu vou ler. Se você não estiver acompanhando, você presta atenção, escuta, que fica fácil, tá bom? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem seus 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja sua concunhada, está voltando para seu povo e para seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Até aqui, já li bastante. O livro de Ruth é um livro curto, quem não leu, eu aconselho a ler, são só 4 capítulos. É um livro bem fácil de ler. Nessa época aqui dos juízes, então, que nós lemos, na terra de Judá, na terra do povo de Deus, começou a haver fome. E Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, então resolveram partir para outra terra, terra de Moabe. Eu já quero começar falando aqui com a gente mesmo sobre essa parte e trazendo para nós nos dias de hoje. Muitas das vezes nós estamos na posição que Deus nos colocou, assim como essa família estava, em Judá, na terra do povo de Deus. E na terra do povo de Deus, o próprio Deus fez com que houvesse fome. Às vezes você está num lugar onde Deus colocou você, num casamento onde Deus te colocou, num trabalho onde Deus te colocou, numa igreja onde Deus te colocou, seja lá a situação que for, uma situação onde Deus te pôs.
E às vezes a gente pensa que se Deus colocou a gente num lugar, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Eu não vou passar necessidade, porque passar fome é ser privado de necessidades básicas. Passar fome é você não conseguir satisfazer a sua carne de forma que ela vai doer. Chega a doer. Machuca. Passar fome dá dor de cabeça. Passar fome te deixa irritada. Passar fome te deixa transtornada, sem esperança, preocupada. Tem situações que Deus nos permite passar no lugar onde Ele nos colocou, em que vai doer a nossa carne. Às vezes você vai ficar muito preocupada, às vezes muito chateada, às vezes humilhada, às vezes você vai sentir dor no seu corpo. Às vezes você vai ter dor de cabeça, dor nos ombros, você vai se estressar. Mas que a gente não faça como essa família fez. Aqui, quando essa família percebeu que a situação ficou difícil na terra onde Deus havia os colocado, eles resolveram então sair para Moabe. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil para mim e para você, quando a situação começa a doer na nossa carne, na nossa alma, a gente se livrar dela. A gente sair para uma outra situação. A gente acompanhar o que a maioria está fazendo. Ah, mas por que eu vou ficar aqui? O outro saiu, o outro fez outra coisa. E aí, assim como essa família, vai para uma outra terra, vai para Moabe. Porque lá não ia passar fome. Porque às vezes na situação que Deus te colocou, você está entristecido, você está preocupado, você está sendo humilhado. E aí você não quer sentir essa dor. Aí a gente quer sair, quer aliviar a dor da mente e da carne. Porque nós somos 3 partes em uma só. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. O corpo é a nossa carne. A alma é o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa mente, a nossa razão, a nossa emoção. E o espírito, que quando nós confessamos Cristo, diz a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, quando nós entendemos, e o Espírito Santo faz parte de nós, aí ele começa a viver dentro de nós. Só assim nós nos conectamos de novo com Deus. É a partir daí que a gente se torna vivo para Deus. É quando o Espírito Santo de Deus se une ao nosso espírito. Então, quando uma situação difícil que Deus nos permite passar, ela nos afeta na carne e na alma. O nosso espírito, muitas das vezes, consegue se permanecer santo, entendendo a vontade de Deus, mas a nossa vontade é totalmente oposta. O nosso desejo, a nossa razão, raciocínio é diferente, muitas das vezes, da posição que Deus quer nos colocar. Porque, vamos falar a verdade, que ser humano escolhe sofrer, que ser humano deseja passar por provas e tribulações. Eu não conheço. Eu não conheço uma atitude humana que busque uma aprovação. E isso é uma das coisas que eu acho tão difícil de entender, como alguém pode acreditar que ela escolhe uma vida de sofrimento para viver. Isso não faz parte do ser humano. E aqui ficou claro. Então, Elimeleque, como sacerdote da família, ele orienta e direciona toda uma família a sair de uma situação só porque está complicada, difícil e dolorosa. Mas mesmo assim foi da vontade de Deus, eles resolveram amenizar a dor e foram para Moabe. E quando eles vão para lá, o texto diz que logo depois, Elimeleque morre. É o primeiro a morrer. Por que ele é o primeiro a morrer? Ele é o sacerdote. O homem é o sacerdote da casa. É aquele que Deus diz que é o canal, a comunicação primeira com Deus primeira comunicação vem com o marido. Ele é o sacerdote, a mulher vem como auxiliar, como administradora, a parte espiritual. Mas o homem é o sacerdote. E quando ele vai para uma outra terra com a família dele, uma terra que Deus não queria que ele fosse. Porque quando Deus escolhe que a gente passe por uma tribulação, uma prova, uma situação difícil, é para que a gente mude, é para que o nosso caráter melhore, é para que a gente entenda mais facilmente as coisas de Deus.
para que a gente perca a soberba, o egoísmo, a gente deixe de pensar que somos muito importantes. Então isso faz bem para que a gente possa tentar encaixar a nossa alma, o nosso desejo com a vontade do Espírito. E ele é o primeiro a morrer, então. E aí você vê uma família ficou numa terra estranha, Noemi com seus 2 filhos, e eles não voltaram. A gente às vezes começa a perceber que está perdendo coisas porque saiu da vontade de Deus, mas a gente não faz nada. A gente pensa assim, acho que é só isso, né? Não vai acontecer mais nada. Também já estou aqui mesmo, já estou em Moab, não vai afetar muito. E eles permaneceram. E a gente percebe a intenção, ou melhor dizendo, a falta de intenção que eles tinham de retornar e voltar para o lugar onde Deus queria que eles ficassem. Malom e Quilion então se casam. Malom com Ruth e Quilion com Orfa. Ou seja, eles continuaram e projetaram raízes no lugar onde Deus não queria. Às vezes você está ouvindo essa palavra hoje e você sabe que você está fora do lugar onde Deus mandou você ficar. Seja no trabalho, seja na família, na igreja, eu não sei. Você sabe que você saiu do lugar onde Deus te colocou e você saiu porque você escolheu não sofrer, não passar por tribulação nenhuma, porque estava doendo. E você não tem intenção nenhuma de voltar, não parou para pensar no assunto. Então eu estou falando com você nessa hora. Noemi ficou com os 2 filhos e eles ainda casaram. E Deus permitiu mais 10 anos. Às vezes a gente fica em situações em que não agrada a Deus e nós sabemos, porque o Espírito Santo dentro de nós testifica que nós saímos da posição de Deus. De alguma forma, nós saímos do lugar onde Deus nos colocou porque a gente não gostou do que estava acontecendo. E isso acontece com todo mundo. Eu costumo falar nas minhas ministrações que a vontade de Deus ela é 99% diferente da nossa. Quase nunca o que Deus deseja para nós é o que a gente verdadeiramente gosta e quer. Porque Deus escolhe para nós situações que nos tratam, nos ajudem a aumentar a fé em Deus. Então a gente não pode gostar, se não é fácil. Então é pela fé que a gente segue. E eles permaneceram no lugar errado. Casaram. E não casou e já logo morreu. Casou e mais 10 anos. Eu fico imaginando Deus dando oportunidades para essa família. Deus falando, olha, volta, tá errado. Mas 10 anos se passaram e Malom e Quilion então falecem. E aí agora, como eles já haviam casado, Noemi se vê com as 2 noras moabitas. E aí ela escuta dizer que na terra onde ela deveria estar, Deus entrou com providência. Sabe por quê? Porque aquela prova era a prova com a direção de Deus. Deus estava no domínio daquela situação da fome. E aí ela escuta que mudou, que agora tem comida. E aí ela decide voltar, porque ela perdeu tudo o de mais precioso que ela tinha quando saiu de Judá. Ela perdeu o seu marido e os 2 filhos. Nossa, mas que Deus é esse que castiga? Não é isso. Nós temos que entender que foram eles que saíram de debaixo da mão de Deus. Eles saíram do lugar onde Deus falou que eles ficassem. Nós temos oportunidades de seguir aquilo que nós queremos e o que Deus não quer. E eu costumo brincar sempre, eu falo que Deus dá linha na nossa pipa, sabe? Quando a gente empina a pipa e que você vai dando linha, quem nunca empinou? Eu já empinei. E você vai dando linha e ela vai subindo, vai subindo. Então, às vezes, Deus vai dando linha para a nossa pipa e ela vai subindo. Ele deixa que pareça que vai dar certo, mas ele não deixa calado. Deus vai avisando. Ele dá linha na pipa. Ele deixa que a gente ainda permaneça. Ele não barra, ele não breca. Mas ele vai falando. Porque ele quer que nós tomemos a decisão de querer obedecer. De querer seguir a vontade de Deus.
e não a nossa. Então ele nos dá chance. E aí, então, quando Noemi se viu sem nada do que ela tinha de precioso, afinal de contas, o que era passar fome, com a família toda perto, no lugar onde ela nasceu e ela foi criada e no lugar onde Deus havia deixado com que eles ficassem. Agora ela perdeu. E aí ela volta. E aí nós vemos então que das duas noras, só uma, entendeu que ainda que a situação se estreite, ainda que a situação pareça caótica, se Deus está no controle, nós não devemos fugir dela. Ruth foi a moabita mais cristã que eu conheço. Ruth, então, fala para sua sogra que vai com ela até o fim. Porque ela entendeu, ainda que agora esteja viúva, não tenha nem mais sogro, não tenha perspectiva de sobrevivência, porque houve um problema na gravação, mas eu volto então em 2 gravações, mas eu vou terminar essa palavra. Então, Noemi e Ruth eram 2 mulheres, só 2 mulheres, sem marido, sem terra, sem dinheiro. Elas tinham tudo para morrerem, elas tinham tudo para não dar certo. Mas Ruth entendeu que quando existe um chamado de Deus e a direção de Deus, ainda que a situação pareça caótica, Deus, aquele mesmo Deus que nos coloca numa situação de prova, é o mesmo Deus que nos tira dela. Então Ruth permanece com a sua sogra. E se você ler todo o livro, você vai ver que Ruth foi uma mulher muito abençoada. Ela se casa com Boaz, um parente distante de posse, um homem rico. E do fruto do casamento dela com Boaz, então vem Obed, seu filho. Obed, que é pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Então Ruth, uma menina que não tinha nada para dar certo, uma moabita, tomou posse da palavra de Deus. Ela creu e ela permaneceu firme na sua fé em Deus. Ela passa então a fazer parte da genealogia de Jesus. Quando a gente permanece na situação, ainda que esteja transtornada, a situação esteja difícil, passando por um momento de tribulação, se nós permanecermos, o Senhor nos trará vitória e honra. Ruth foi honrada. Ruth recebeu a vitória de Deus. Então que essa palavra fique no seu coração e que ela gere frutos e você fale para mais pessoas, para que a sua fé aumente, para que a sua esperança renove e que você saiba e creia que existe um Deus todo-poderoso direcionando a minha vida e a sua vida. Mas a gente precisa permanecer onde Ele deseja que fiquemos. Um resto de madrugada boa para vocês. Deus abençoe e que essa palavra possa verdadeiramente permanecer em nós, nos trazendo força para lutar. Um beijo grande para as mulheres do grupo Tiquinho de Trecos de Mulher. Fique na paz. Um beijo. Houve um problema na gravação, mas eu volto então em 2 gravações, mas eu vou terminar essa palavra. Então, Noemi e Ruth eram 2 mulheres, só 2 mulheres, sem marido, sem terra, sem dinheiro. Elas tinham tudo para morrerem, elas tinham tudo para não dar certo. Mas Ruth entendeu que quando existe um chamado de Deus e a direção de Deus, ainda que a situação pareça caótica, Deus, aquele mesmo Deus que nos coloca numa situação de prova, é o mesmo Deus que nos tira dela. Então Ruth permanece com a sua sogra. E se você ler todo o livro, você vai ver que Ruth foi uma mulher muito abençoada. Ela se casa com Boaz, um parente distante de posse, um homem rico. E do fruto do casamento dela com Boaz, então vem Obed, seu filho. Obed, que é pai de Jessé, Jessé, pai de Davi. Então Ruth, uma menina que não tinha nada para dar certo, uma moabita, tomou posse
da palavra de Deus, ela creu e ela permaneceu firme na sua fé em Deus, ela passa então a fazer parte da genealogia de Jesus. Quando a gente permanece na situação, ainda que esteja transtornada, a situação esteja difícil, passando por um momento de tribulação, se nós permanecermos, o Senhor nos trará vitória e honra. Ruth foi honrada. Ruth recebeu a vitória de Deus. Então que essa palavra fique no seu coração e que ela gere frutos e você fale para mais pessoas, para que a sua fé aumente, para que a sua esperança renove e que você saiba e creia que existe um Deus Todo-Poderoso direcionando a minha vida e a sua vida. Mas a gente precisa permanecer onde Ele deseja que fiquemos. Um resto de madrugada boa para vocês. Deus abençoe. E que essa palavra possa verdadeiramente permanecer em nós, nos trazendo força para lutar. Um beijo grande para as mulheres do grupo Tiquinho de Trecos de Mulher. Fique na paz. Um beijo.